Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, todo mundo em casa, descansando, relaxando? Alguns sim, outros não, né? Eu, por exemplo, estou aproveitando para trabalhar, estudar, né? Principalmente estudar. Apesar que o meu trabalho envolve estudo, né? Quem é professora, psicopedagoga, o nosso trabalho é estudar, né? Então, se você falar, tô estudando, tô trabalhando, a mesma coisa, né? Eu brinco que é a mesma coisa aqui em casa. Então, eu também tô em casa, né? E tô saindo raros momentos, tá? Especialmente para fazer atendimento psicopedagógico, porque, infelizmente, como nós dessa área não temos um conselho regional para nos regir, né, para nos dizer o que fazer, né, nós não podemos clinicar virtualmente. Por exemplo, CRP, CRM, né, Conselho Regional de Psicologia, e o Conselho Regional de Medicina, por exemplo, né, eles têm uma equipe que rege, né, todos os profissionais da área. Nós não temos. Então, como nós não temos um conselho regional, não temos autorização para clinicar como o CRP tem, por exemplo. Né? Desde a semana passada, os psicólogos foram liberados para fazer atendimentos virtuais, mas nós, como não temos, né, essa equipe, né, que zela pela nossa classe, nós não podemos clinicar. O que nós podemos fazer, a princípio, até o presente momento, é fornecer, possibilitar um apoio pedagógico para as famílias e para os pacientes. Ou seja, os pacientes que nós já temos, nós podemos continuar fazendo a intervenção desse paciente virtualmente. Como acontece isso? Quando eu faço a minha avaliação ou diagnóstico, né? No final desta avaliação, eu crio um plano de ação específico para aquele paciente. Então, a cada 3 meses, eu tenho tudo planejado para aquele paciente. Por que a cada 3 meses? Porque a cada 3 meses é interessante que a gente faça uma reavaliação para ver como aquele paciente está indo, por meio do, né, através ali do nosso plano de intervenção. Inclusive, se a gente notar uma evolução, alterar, né, ver se o paciente realmente está fluindo ali durante o plano de ação que a gente criou ali, né, como profissional. Então é interessante fazer uma reavaliação a cada 3 meses para ver como o paciente está indo. Então é o seguinte, quando a gente termina o diagnóstico, a gente cria um plano de ação para aquele paciente, exclusivamente específico para ele, para a demanda que a família trouxe e o que a gente descobriu ao longo da avaliação. Então, essa intervenção eu consigo continuar mantendo virtualmente, só que não cabe a todo e qualquer tipo de intervenção. Por exemplo, uma criança com problemas na coordenação motora, ou, sei lá, movimento de pinça, tá aprendendo a escrever, né, segurar o lápis, alguma coisa assim, ou uma pessoa uma pessoa autista, né, ou, né, não tem como a gente conseguir fazer uma intervenção eficaz virtualmente. Então, os casos que são sugeridos para que a gente continue atendendo, por exemplo, um apoio pedagógico voltado para a leitura e escrita do paciente, né? Eu tenho uma paciente assim, porém ela prefere que o atendimento continue sendo presencial, mas não só por isso, é porque eu estou na fase de diagnóstico. Então, quando a gente está na fase de avaliação, não é possível fazer uma avaliação virtualmente. E também não somos liberados para isso, não saberíamos como fazer essa avaliação virtualmente. Precisamos de ferramentas, como testar esses aprendentes, esses pacientes virtualmente. É muito difícil, muito complicado, né? Porque a gente tem materiais que a família às vezes nem tem em casa e nós não estamos ali próximos para ver como aquele paciente está realizando aqueles testes. Como que a gente de fato vai avaliar. Eu acredito que futuramente, de repente, quando a gente tiver Conselho Regional, a gente tenha programas, formas de avaliar virtualmente o paciente. Eu acho que, quem sabe, nos próximos anos a gente consiga desenvolver esse tipo de ferramenta para que a gente consiga fazer. Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente atende todo mundo, né? Em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo, né? A única barreira é a língua.
né? Mas tem brasileiros, né? Ou de outras nacionalidades que têm a língua portuguesa como oficial, que a gente pode atender. Então, aumenta o nosso leque de possibilidades para auxiliar, né? Então é isso, pessoal. O diagnóstico a gente não consegue fazer virtualmente, mas a intervenção, dependendo do que, né, para qual ela é voltada, a gente consegue fazer, sim. Mais voltado para escrita e leitura. Então, as sessões vão ser realizadas no mesmo tempo combinado no contrato, tá? Então, se a sessão é de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, o que foi acordado lá no contrato, a gente mantém. Então, a gente disponibiliza, né, o que nós combinamos no horário da sessão. Então, a gente marca a sessão bonitinha, o horário, né, 40, 50 minutos de sessão para fazer a intervenção. For menor de idade, a gente precisa de alguém que auxilie ali, né, a criança ou aprendente a realizar aquilo que a gente propôs para aquela sessão. For maior de idade, a gente consegue, né, realizar só eu e o paciente, ali virtualmente. Então, como é que é feita as cobranças nesses casos? Tem valor diferenciado porque é virtual? Então, não. O que acontece? Culturalmente, nós brasileiros não temos o hábito ainda, não temos esse hábito cultural de reconhecer o ensino à distância ou qualquer tipo de atendimento online como tão eficaz quanto presencial. E nesse momento que nós estamos vivendo do coronavírus, em que temos que ficar de quarentena em casa, eu não vejo um outro momento tão oportuno para a gente aprender, inclusive eu, que nós podemos realizar um trabalho de qualidade virtualmente, tá? Então, se eu vou disponibilizar ali 40 minutos, 50 minutos, igual uma sessão normal, só que via aplicativo, né, videoconferência online, via Skype, via WhatsApp, isso não quer dizer que a qualidade do meu trabalho vai reduzir, tá? Que ele vai ser de menor valor. Então a gente precisa prestar atenção nessa fase que nós estamos vivendo, que a gente tem que se reinventar, se readaptar e fazer o uso positivamente das ferramentas que nós temos disponíveis aí. Então, quando eu estava lá no ensino médio, quando eu tinha 15 anos, eu já passei dos 30, era uma realidade. Hoje é outra. Então, eu preciso me reinventar, eu preciso me atualizar, entendeu? Então, eu preciso conhecer e me preparar, fazer cursos, pesquisar, trocar com pessoas que estão aí super antenadas. Como tornar o meu trabalho extremamente profissional. E a gente tem que mudar a nossa cultura de que esse trabalho ele não é tão eficaz e não tem tanto valor quanto o presencial. A gente precisa mudar isso. Por exemplo, eu também sou professora. Olha o tanto de alunos que a gente consegue alcançar por ministrar uma aula online, por deixar videoaulas disponíveis para os alunos. Olha quantas pessoas a gente consegue acessar através dessa ferramenta. Então a gente tem que se adaptar, sim. A gente tem que se informar e estudar para sugar essa ferramenta ao máximo, porque o nosso objetivo é chegar a um maior grupo de pessoas para que a gente consiga passar aquilo que a gente sabe, atender o maior número de pessoas. Então a gente precisa se atualizar. Eu falo isso porque eu não sou tão antenada assim. Mas do ano passado para cá eu comecei a buscar mais isso, trocar com pessoas que já sabem muito mais do que eu. Aprendi muita coisa, mas tem muita coisa para aprender. Então eu preciso me adequar e eu quero ser uma pessoa que consegue entender, acompanhar, conhecer todas as ferramentas disponíveis para melhorar o meu trabalho, tá? Então, assim, aulas online já existem há bastante tempo, tanto de reforço quanto particular, certo? Agora, atendimentos online, por exemplo, terapêutico, também. Nós da psicopedagogia não podemos atuar porque não temos liberação, não temos ninguém que diga pode ou não pode, então não podemos fazer. Mas um apoio às famílias nós podemos fazer, tá? Com os pacientes que estão na fase de intervenção, tá bom? De preferência, pacientes que já sejam nossos, que já passaram pela nossa avaliação. Agora, esses casos em que não tem como fazer a intervenção online, a gente não vai deixar essas famílias desamparadas, tá? O ideal é que a gente forneça materiais, sugira atividades, que esses aprendentes possam ir fazendo isso durante esse período de quarentena. Porque imagina uma criança o dia inteiro em casa, sem realizar nenhuma atividade. Pode ocasionar um retrocesso, né?
Então a gente precisa dar esse aparato para a família. De repente criar um grupo no WhatsApp com as mães, tá? Disponibilizar atividades que nós temos, que nós daríamos para aquele paciente no consultório, no atendimento a domicílio. Então, assim, não podemos deixar essas famílias desamparadas, tudo bem? A gente tem que disponibilizar material e sugerir atividades que vão auxiliar no desenvolvimento dessa criança para ela não retroceder. E aqueles pacientes que a gente consegue permanecer com a intervenção virtual, vamos fazer. Mas nós não podemos dizer que estamos clinicando virtualmente. Estamos dando um apoio, um suporte pedagógico para essas famílias, para esse paciente. Tudo bem? E aí, como nós estamos exercendo a nossa função, trabalhando, por isso é que a gente cobra. Porque nós vamos disponibilizar ali 40, 50 minutos, né, do nosso horário, do nosso conhecimento para essas famílias. Tudo bem? E nós cobramos a mesma coisa porque acreditamos que o trabalho feito online não tem menos valor do que um trabalho feito presencial. É apenas realizado de forma diferente. E que nós temos todos os recursos e ferramentas necessárias para realizar esse trabalho de uma forma que tenha valor, que tenha reconhecimento, que dê resultados. Nosso objetivo é esse, tá? E o mais importante, não deixar as famílias desamparadas, tá? Não deixar os pacientes aí em casa, sendo que eles podiam estar realizando N atividades que vão ajudá-los, tá? A continuar evoluindo e aprimorando aí o conhecimento que ele já adquiriu, tudo bem? Então, pessoal, é isso que eu queria dizer hoje, tá? Lembrando que a gente não pode clinicar, mas que a gente pode dar um suporte pedagógico para as famílias, tá? Nesse período de quarentena, tá? E que a gente deve, sim, evoluir, buscar esse conhecimento do mundo online, do mundo digital, porque esse momento que nós estamos vivendo no coronavírus, desse momento de quarentena, nós precisamos perceber que se não fosse essa ferramenta, tá? Eu não sei como é que a gente estaria agora, tá? Não só para trabalhar, para apoiar as famílias, para atender, né? Imagina pacientes, problemas seríssimos, psicológicos, sem nenhum tipo de atendimento, mas também como meio de comunicação. Olha só, nós temos aí a chamada de voz, chamada de vídeo, e nós podemos conversar com a pessoa tão próxima, de forma tão próxima, como eu estou conversando com vocês aqui agora. Então, sem essa ferramenta, como estaríamos hoje, pessoas que moram sozinhas, que estão com vírus, que estão sozinhos em casa, imagina, sem nenhuma forma de comunicar, e toda a vida sempre foi o telefone, né? Depois, com a tecnologia, o avanço da tecnologia, nós temos a chamada de vídeo, e a gente se sente um pouco mais próximo, mais acolhido pela outra pessoa, com quem a gente está falando aí do outro lado, sabe? Então, eu acho muito legal a gente se reinventar, se adaptar à tecnologia, usar ela a nosso favor, como uma ferramenta muito importante, tanto para o trabalho, quanto para o lazer, quanto para a comunicação, tá? Então é isso daí, pessoal. Fiquem com Deus, qualquer coisa eu tô por aqui. Bom descanso. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem não puder, se cuide ao máximo, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.